Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, o verso do 7 ao 10, que está escrito: e para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de Satanás me esbofeteou ao fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Amados, eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui junto com os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e por todos que fazem parte da programação do Louvor e Palavra, os que estão à frente desse trabalho, fazendo esse culto ao Senhor de uma forma tremenda. Ao nosso pastor Arnaldo Tavares de Lima, que tem esse projeto no seu coração, a nossa coordenadora geral, irmã Antônia Soares, nosso irmão em Cristo também, o diácono Góes, e a nossa irmã Aline, que fazem parte desta programação, e todos que estão ouvindo por trás das câmeras esse trabalho maravilhoso. Aos companheiros, amigos, dirigentes de trabalho aqui no campo, toda a congregação do Rio Largo, do estado de Alagoas, também do Brasil, aqueles que pregam e confessam a palavra de Deus com sinceridade no coração, eu te peço agora que entre comigo na palavra do Senhor. Amados, contundente a segunda carta aos Coríntios, de uma forma que Paulo, ele escreve perturbado, praticamente por um tempo em Éfeso, e saber de muitas notícias más, complicadas na igreja. O apóstolo Paulo, ele começa a dar resposta a uma igreja que não tinha limites, por ter variações de dons espirituais, conceitos físicos de homens ricos, pessoas que tinham condições financeiras melhores que os outros, filósofos, estudiosos, que muitos tinham também, mas uma igreja realmente problemática em áreas contundentes mesmo, que levavam o evangelho de Cristo a ser lançado no fundo do poço ou na lama. E o apóstolo Paulo, como todo mundo sabe a história do jovem nascido na Cilícia, que os pais foram para uma cidade por nome de Tarso para ter uma vida financeira melhor, uma cidade das províncias que Roma dominava. O seu pai começa a trabalhar naquele lugar como um construtor, um fazedor de tendas, aonde o menino, criança, foi apresentado em uma das sinagogas da Cilícia, sinagogas de judeus, e o menino aprende todo o culto cabalístico ao Senhor de uma forma tremenda, onde o pai, zeloso da lei, ensinava o próprio Saulo
que se deu o nome do primeiro rei de Israel, que é Saul, que é a mesma coisa de Saulo. O pai demonstrava ao menino que a lei era acima de tudo. A cegueira dos fariseus já impregnava na casa de Paulo de uma forma tremenda, que Charles Ferguson, ele explica em umas citações do seu livro A Vida nos Tempos do Apóstolo Paulo, que o pai ensinou tanto o menino a ser um fariseu, tanto, mas tanto, que a criança aprendia com o pai quando entrava em sua casa. No portal da casa existia um amenmunzá, onde o menino tocava junto, como ele acompanhava o pai com os dedos, beijava os seus dedos e beijava a amenmunzá, que ali tinha algumas citações de Salmos e até do livro de Isaías. Era tão devoto à lei que aos 13 anos ele foi batizado dentro da sinagoga como um doutor da lei, como um fariseu, um menino que já sabia muito e que os rabinos não conseguiam mais segurar ele. E ele, depois que foi separado pela lei como um doutor, que o pai, era isso que o pai queria dele, os planos do pai é que ele fosse um fariseu nato. Ele vai para Jerusalém, ele volta, ele sai da Cilícia e vai para Jerusalém para estudar aos pés do Rabban Gamaliel, que foi um dos maiores teólogos que já existiu. E quando ele chega aos pés do Rabban Gamaliel, nos seus ensinamentos, vai crescendo, vai estudando, ele começa a desenvolver mais, muito, até chegar um período que aparece um novo nome na praça, podemos dizer assim, um novo senhor, ensinador ou pregador. Desde João Batista não tinha aparecido outro, e o nome dele era Yeshua, mas alguns chamavam ele de Yeshua Amahashida, que era o próprio Cristo. E ele era tão interessante sentar perto de Jesus, era tão interessante parar perto de Jesus, porque a palavra de Jesus chamava a atenção. Quando a palavra de Jesus não está chamando a atenção, é porque as pessoas não estão ligadas no Mestre. Quando a palavra de Jesus não está chamando a atenção, porque o pensamento dos ouvintes não está ligado na palavra dele, porque Jesus atraía pessoas. Jesus não queria fama, Jesus não queria o oba-oba ou as lisonjas, de jeito nenhum. Jesus só queria mudar a história do pecador. Jesus só queria mudar a vida, e ele conseguiu fazer isso de uma forma tremenda, de uma forma especial. Deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Você que está aqui nos ouvindo, que já aceitou Jesus, você está aqui na live quase todos os dias, você está aqui todos os dias acompanhando o programa Louvor e Palavra, de vários lugares do Brasil, de vários territórios, até fora do Brasil, e no nosso estado de Alagoas também, e na nossa cidade do Rio Largo. E você aproveita essa oportunidade para pedir orações. Pedir. É bom pedir, porque quem pede, consegue. Mas se você parar um pouco, para um pouquinho, e olha para essa manhã, olha para esse momento que Deus lhe deu. Esse momento é único, vai passar e não volta. Amanhã é outro dia, se vier o amanhã para você. O que é que você quer dizer com isso, pregador? Eu fosse você, eu aproveitaria hoje só para agradecer ao Senhor por estar de pé, estar vivo, estar com saúde, estar com força. Mas eu não estou com saúde, mas ainda respira, e quem respira ainda tem esperança.
mesmo a esperança na sua alma, no seu sentimento, indo embora, Jesus, Ele é a única esperança. Era isso que Ele veio trazer para o mundo. Não tinha mais. O salário do pecado era a morte. Acabou. Quem pecava, o diabo acusava, dizia: ei, pecou, Senhor, ele pecou, não tem mais jeito, acabou, é morte. Olho por olho, dente por dente, a lei também determinava isso. Só que Ele veio mudar a minha e a sua história. E nessa manhã, neste momento, neste culto a Deus, agora, Ele está com os braços abertos para mudar a minha e a sua história. O Evangelho de Cristo começa a propagar de uma forma tremenda nos tempos do apóstolo Paulo, ou nos tempos de Saulo, que então o próprio jovem, ele não quer, ele não aceita outro evangelho ou outro ministério, senão as leis, o poder da lei. Os fariseus dominavam quase todas as regiões, mas só que tinha umas pessoas na sociedade que não tinham valor, não tinha dinheiro, não tinha uma vida popular, mas começou a ser conhecido. Por quê? Porque pregava um Jesus que salvava, que curava, que batizava com seu espírito e levava para o céu. Então Saulo pega cartas e vai perseguir os cristãos de uma forma brutal. É tão provado isso que na morte de um diácono da igreja, imagina aqui comigo, um diácono da igreja, que era para servir a ceia, que era para cuidar dos enfermos, dos doentes, dos órfãos, das viúvas. Não, esse diácono, ele tinha um ministério diferente, ele tinha um ministério maior, ele era quase um evangelista, e ele pregava tanto, Deus usava ele tanto de uma forma maravilhosa, que pessoas se rendiam, estava atormentando o povo que guardava a religião judaica, que queriam matar, e até então pegaram ele, levaram para fora do arraial, com pedras o julgavam, dizendo que distorcia o ministério de Deus, que era a lei, e traziam um tal de Yeshua, um tal de Salvador, um tal de um homem que apareceu, dizem ele, do nada, para mudar a vida, e realmente estava mudando a vida. Interessante que nesse dia Saulo estava com as vestes dele em suas mãos, segurando e dando ordem para que fosse apedrejado. Eu posso imaginar aqui, pega isso aqui comigo, eu posso imaginar aqui a primeira pedra quando cai na cabeça de Estevão, o sangue começa a correr pela testa, entre os olhos, ele é amarrado, ele baixa a cabeça, o sangue pinga no chão, ele levanta a cabeça, a segunda pedra pega de novo, e ele começa a falar. Eu posso imaginar aqui, deixa eu imaginar aqui um pouco, deixa eu trazer uma conjectura. Eu posso imaginar, quando ele abre a boca, eles param, vamos ouvir o que ele vai dizer. O que é que ele vai dizer? Ele olha para o céu e diz: eu vejo o céu aberto. E ele olha tão fixo para o céu. Se o céu está aberto e à destra do Pai está Ele, o meu Salvador, e todos ficam olhando, o que ele está ficando louco, foi a pedrada que bateu. Mas Saulo estava com a roupa dele segurando e olhando o que é que está acontecendo com esse homem. Na hora da morte, ele não pede para parar, ele não nega o Jesus. E Estevão olha e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Agora deixa também eu extrair, eu conjecturar aqui. E ele, eu creio, eu quero trazer aqui para só você imaginar a cena. Imagine comigo, depois que ele disse isso, ele disse: agora começa a jogar mais pedras em mim. Começa a jogar a pedra, vai, joga mais pedra. E os
fariseus olhando, o que é que ele está falando? O que ele está louco? Ele quer morrer rápido? Eu quero morrer rápido sim, porque eu quero sair desse mundo, eu quero subir para a glória, porque lá é o meu lugar. Ei, meu filho, ei, minha filha, nesta manhã eu quero falar para você que aqui é passageiro, aqui vai passar. Agora, a minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A minha luta é contra as potestades e principados todos os dias todos, porque eles querem me acabar com a minha vida, eles querem me tragar, eles querem me derrubar, eles querem me matar. É isso que eu quero lutar com eles. Eu luto todos os dias contra isso, porque a eternidade me espera. É o único lugar que eu desejo estar. Era esse Saulo de Tarso, que pega cartas e vai para Damasco. Na estrada de Damasco, ele escuta o Senhor Jesus Cristo a falar com ele. Cai no chão. Todos que estavam com ele não escutou, mas viu o poder de Deus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. Saulo fica cego. Ele vai para a rua chamada direita, vai para a casa de Simão Curtidor. Ele fica 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro. Ele fica num processo de transe espiritual. Ele fica com o próprio Deus. Jesus Cristo começa a evangelizar ele ali, e ele cego, até depois Jesus chamar. Ananias vai lá na casa de Simão Curtidor, vai na rua chamada direita, porque lá tem alguém que eu escolhi. Olha, não foi o homem que escolheu. Olha, ele não tinha possibilidades de ir para a minha igreja. Agora não, porque ele perseguia a minha igreja, ele matava a minha igreja, ele destruía a minha igreja. Agora eu o chamei, eu o separei. Para mim ele é um vaso escolhido. Quem é, Senhor? É Saulo. Não dá, persegue a igreja, vai me matar. Vai lá, ele está cego, ele precisa que você coloque a mão em cima dele. Ele vai ver, ele vai batizar-se com o Espírito Santo, e eu vou usar ele nessa terra. Deus chama quem ele quer, Deus separa quem ele quer, Deus faz como ele quer, da forma que quer, porque ele é Deus. Evangelho não é comprado, evangelho é dado de graça. Agora, para isso, ele escolhe. Não é todo mundo que está na igreja. Não, pega isso aqui. Não é todo mundo que vem para Cristo que vai ter a possibilidade de estar no ministério de Cristo. Ministério de Cristo, parênteses, abra aqui. Não falo de igrejas, não falo de denominações, eu falo de Cristo. Aonde Cristo vai o separar, vai colocar nele o que ele quer. Porque canais, somos isso. Tem muitos canais sendo usados na terra. Uns até está furado, está sujo, quebrado. Mas quando a essência do Espírito Santo passa pelo canal, meu filho e minha filha, é porque Cristo dá. Só Ele pode dar. Ninguém aqui pode dar nada a ninguém. Agora, o meu Jesus é o único que tem um poder de fazer o milagre na minha e na sua vida. Saulo se converte. Ele vai para os pés. Ele vai pregar. Agora ele vai pregar Cristo nas sinagogas dos judeus. Ali ele é pego e recebe já uma quarentena de açoites. Por quê? Pregava o que os judeus não queriam ouvir. Dali ele vai para os pés de Pedro. 15 dias. 15 dias dos pés de Pedro foi mais emocionante para ele do que o tempo que ele estudou na escola dos rabinos. E ele escuta do próprio Pedro quem era Cristo. Pedro diz:
Não dá para você ficar aqui porque os judeus estão perseguindo a igreja e sabendo que você está aqui, vai nos achar e vai nos perseguir. Volta para a tua terra, volta para a tua casa, fica lá, um dia a gente vai te chamar. Isso ficou no coração dele, ficou cravado no coração dele. E ele vai para a Arábia, para o deserto. 3 anos no deserto. Deserto, meu irmão, toca isso aqui. Ninguém dá-se noção. Frio à noite, sol castigante pelo dia, sede e fome. As vestes se acabam. Deserto não é lugar para viver. E ele vai para o deserto. Depois do deserto, 3 anos, ele volta para a Cilícia, para Tarso, no navio, na cidade portuária, que é onde ele chega, na sua cidade portuária. Ele lembra, pois, do que ele estudou e do que ele passou o tempo para a carreira dele, a carreira que foi posta para ele, que era ser um fariseu. E eu imagino aqui que quando ele olha na cidade portuária, ele vê um campo aberto, aonde os participantes dos Jogos Olímpicos da época corriam numa disputa acirrada, até ele ver um chegar no primeiro lugar, e ele começa a dizer, uma carreira corruptível. Isso aqui é uma carreira corruptível. Por quê? Um corre para um prêmio só. Agora nós que servimos a Cristo, nós corremos para um prêmio incorruptível. Nós corremos, mesmo que chegue no último lugar, mesmo que chegue o último a chegar na carreira que nos foi dada, que é o céu de glória, você ganhará o prêmio. Não importa se é primeiro, se é segundo, não importa se está na última posição, meu filho, minha filha, o que importa nesta manhã é seguir em frente, não parar, não desistir. Ei, Jesus ainda é o mesmo, hoje e sempre, e Ele hoje quer mudar a tua vida, a tua história e transformar a tua casa. Ele fica alguns anos em Tarso. O historiador fala que Paulo ficou tão estressado, ranzinza, que ele começa a costurar tendas. E um dia, depois de muito tempo, Pedro faz um concílio geral da Assembleia, da igreja, para enviar obreiros para um país que estava crescendo tremendo, aonde pôs Barnabé. Ele vai, ministra a palavra, ganham vidas, mas precisava de mais alguém. Então, escolhe no meio dos apóstolos, mas ninguém quis ir. Aí Barnabé lembra. Olha que coisa interessante. Barnabé lembrou. E Paulo? E Paulo, Pedro? E Pedro dá ordem, vai buscar ele. Sabe onde ele está? Sei, vai buscar ele. E a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, se eu não me engano, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. Primeiro ponto aqui, Deus faz alguém lembrar de você. Deus toca em vidas. Deus toca para alguém lembrar por você. E ainda Deus faz alguém ir lhe buscar e atrás de você. Aqueles que têm chamada de Deus não ficam desamparados. Historiador conta que Paulo ficava ao gume do monte, fora da cidade de Tarso, numa tenda e costurando tenda. E a população chegava na estrada e dizia assim: Shalom, que era o cumprimento judaico, paz. E ele dizia Shalom, de costa para os que vinham. Deixa a tenda no chão, deixa o dinheiro aí, e amanhã venha buscar. Ele olhava para o céu e via o sol a se pôr, a nascer. E no coração dele estava ali:
eles vêm me buscar um dia. O que Pedro falou? Eles vêm me buscar um dia. E a Bíblia diz que partiu Barnabé a Tarso a buscar Saulo. Charles Ferguson diz que Barnabé corre 25 quilômetros na cidade, batendo porta a porta. Saulo está aqui, Saulo está aqui, a procurar ele. E disseram: ele está nas colinas, no cume da montanha, mas não vai lá não. Ele é um velho ranzinza, um homem bruto. E eu posso imaginar aqui, eu não sei se no seu dromedário, no seu camelo, Barnabé vai chegando, vê a fumaça de uma fogueira, vê uma tenda de longe, vê um homem careca, sentado em uma cadeira, costurando tenda, de costa para a estrada. E ele diz: Shalom. E Paulo lá diz: deixa a tenda, deixa o dinheiro, e passe amanhã e pegue. E Barnabé: Shalom. E Paulo: deixa a tenda, deixa o dinheiro, passe amanhã e pegue. Mas Barnabé lembrou do código dos cristãos, e ele diz: Shalom, Adonai, Yeshua. Quando ele disse isso, Paulo levanta da cadeira, ele pega a sua mochila e diz: já estou preparado há muito tempo para isso. E vão embora a pregar o evangelho. Tão poderoso que Paulo, ele mostra aos apóstolos que o evangelho de Cristo realmente era poder de Deus. Vem a primeira viagem missionária, até então a segunda, e Paulo passa um tempo em Éfeso. Já tinha escrito uma carta aos Coríntios, e Paulo pegou pesado, porque tem um jovem que se prostituía com a esposa do seu pai. Paulo até então traz uma palavra até pejorativa para a igreja julgar esse jovem, que já tinha entregue ele até a Satanás. Mas depois de muita conversa, de muito papo voado na igreja, a igreja de Corinto se achou uma igreja poderosa. E realmente Deus derramou uma graça naquela igreja, mas a igreja não soube administrar a graça de Deus. Sabe qual é o problema hoje do século 21 e da igreja de Cristo? Saber dominar o que Deus colocou na sua mão, a graça. É isso o que Ele colocou na minha e na sua mão, e você não está entendendo ainda. Saber viver e dominar a graça de Deus na vida. É tão provado que alguns judeus que estavam em Corinto, eles começaram a acusar Paulo, acusar ele não é apóstolo. Não. Quem foi que ungiu ele apóstolo? Olha aí. Quem disse que ele participou do ministério lá com Pedro e Pedro colocou a mão nele? Quem? Não foi. Aonde ele é? Ele não recebe dinheiro da gente, orgulhoso. Ele quer ser o que não é, diziam de Paulo. E começavam a perseguir Paulo com isso, até mentir sobre Paulo. E diziam: você presente aqui na igreja, você é fraco, Paulo. Você é um cara fraco. Agora você é ausente nas suas cartas, você quer ter poder. Não, eles começaram a imprensar Paulo na parede. E Paulo até então, se você pegar as cartas, até o capítulo mais ou menos do 11 em diante, antes do 11, Paulo era mais brando, era mais tranquilo. Mas do 11 em diante, ele começa agora a bater forte na igreja de Corinto. E ele começa a mostrar quem ele é. Quem é Paulo?
Aí Paulo diz: se eles são apóstolos, eu sou mais ainda. Olha o que Paulo diz: se eles são, eu sou muito mais. Aí Paulo começa a mostrar o seu sofrimento, o que ele passou: naufrágios, açoites, prisões. Ele começa a dizer: eu tive fome, escassez, nudez. Eu passei por isso. E eles, mas isso era com os que se diziam ser apóstolos. Lá em Coríntio, que ele até fala que eles dizem ser apóstolos, se transformaram a ser. Se transformaram. No capítulo 11 diante você vai ver isso aí, que Paulo diz que eles se transformaram, eles se intitularam apóstolos. Gente, e a pior coisa hoje é isso. Meu Deus do céu. Não, eu vou ter que falar isso mesmo. Cara, está muito difícil hoje. E vai piorar daqui uns dias. Eu vou chegar nisso aqui. Vai piorar. Está muito complicado. Tá. As mensagens é oba-oba. Queridinho de Jesus, amadinho de Jesus. E a pessoa cheia de pecado. Prega devagar aqui, para não espantar a minha igreja. E quando alguém vai lá e prega a verdade, no outro dia, o infeliz vai lá e distorce tudo. Não, continue do jeito que está. Vocês são bênção. E a pessoa se prostituindo, roubando, adulterando, fazendo coisas piores que existem, que nem o mundo faz, está fazendo dentro da igreja. Infelizmente é isso. Os que se intitulam ser e não são, não dominam a palavra. Bota um terno, uma gravata e sai querendo ser o bambambam. Não é não. Não se preocupam em estudar a palavra. Não se preocupam em ter um convívio com a palavra. Não param para orar, para interceder. Passa a mão em tudo que é pecado. Meu filho, você vai pagar caro. Tem pessoas que estão sofrendo hoje. Por quê? Porque teve líderes que passou a mão por cima e está doente, está morto, está acabado. Olha a igreja de Laodiceia. Cristo disse à igreja, ao anjo da igreja: eu vou vomitar você da minha boca. Tu dizes que é rico, tu dizes que não falta nada para ti, mas tu é um desgraçado, nu e pobre. Cristo disse isso para a igreja, disse para o líder. Paulo disse: eles se intitulam, eles se colocam. Meu filho, hoje está horrível. Pessoas estão barganhando o ministério, barganhando o ministério de Cristo. Aí vai assumir um rebanho. Eles começam com a navalha do Satanás, começam a tirar a lã todinha da ovelha. Começa, aí suga o leite, e o capim, e o pasto. Não tem não, é lixo, lixo, saindo lixo dos altares de Deus. O pior, que a gente começa a perguntar a Deus as orações: Senhor, por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não muda isso aqui, Senhor? E o silêncio de Deus é tão grande que a nossa alma dói, que a nossa alma começa a estremecer. Pregador, por que o Senhor veio falar isso aqui agora? Eu quero dar um despertamento hoje a você que está aí. Dá tempo ainda de procurar
um lugar que pregue a palavra. Dá tempo ainda. Cristo não tem culpa de nada disso. A Bíblia diz assim, Paulo fala que esses homens, esses tais, são amantes de si mesmo. Sabe o que eles querem? As fotos. Porque hoje o celular acabou com tudo. A mídia social acabou com tudo. Não, eu quero estar na mídia. Eu quero me apresentar. Não, eu estando pelo menos ali, eu levo com a barriga, mas eu tenho que estar numa posição superior, numa posição elevada, numa posição alta. Meu filho, evangelho de Cristo não é isso. Olha o que Paulo disse aqui, o seu sofrimento. Se eles são apóstolos, eles não passaram o que eu passei, eles não passam o que eu passei, o sofrimento de Cristo que eu passei para levar a palavra dele. Eles não passam por isso. É o oba-oba. Mas eu tenho que estar na posição. Não tem tempo para ler. Não tem tempo para ler a palavra. Não tem tempo para orar. O mundo, a vida secular toma o tempo todo. Chega na congregação, chega na igreja, até cochila, até dorme. Não tem força. Não tem mensagem. Não tem tempo para Deus, para conversar com Deus, para dizer: Deus, como é que está o meu povo aqui? Como é que está a minha igreja? Como é que está? Não tem. A igreja vai decaindo, o povo vai esfriando, o povo vai morrendo. E tem pessoas que estão morrendo, não querem voltar para a igreja, não querem voltar, não querem saber de Jesus Cristo, estão culpando Jesus. Mas não é. É desses falsos apóstolos que dizem ser e não são. Não são. Até o próprio Paulo, quando fala isso, que eles se intitularam, Paulo dá um exemplo. O próprio Satanás se revestiu até como um crente para entrar dentro da igreja. Infelizmente, é isso. Eu vou dizer aqui porque é um alerta, meus irmãos. Muitos, como também está escrito, estão com comichões no ouvido. A palavra não entra mais, mas a posição está em primeiro lugar, meu irmão. Está em prostituição, está em adultério. Tem espíritos afeminados e estão querendo rebanhar um povo para o céu. Não vai. Se não se arrepender, não vai. Se não se converter, não vai. O evangelho é isso aqui, é arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa para você que está nessa live agora. Não adianta você pedir oração, pedir e não tomar uma decisão nessa manhã. Mudar a vida, mudar os conceitos, colocar Cristo em priori na sua vida. Eu vou terminar. Paulo, ele disse: vocês acham que eu quero me gloriar? Pronto, eu vou me gloriar. Mas eu vou me gloriar no que eu passei, no que eu sofri. Olha o que Paulo fala. Isso aqui é interessante, gente. Na minha loucura, nas minhas loucuras, eu vou me gloriar. E tem gente que, infelizmente, Senhor, eu fico pensando, eu fico analisando a postura de homens que se dizem ser, mas a gente vê que não é. A postura desses homens que dizem ser, mas não é. Aonde coloca a mão destrói tudo. Se subir no barco, o barco afunda. Se pisar na grama, a grama morre.
Por quê? Eles querem ser, mas não são. Eles querem ter, mas não têm. Eles querem fazer, mas não sabem. Deus não determinou. Foi arrumado, foi forçado. Por isso que Paulo disse: na minha loucura eu me glorio. Foi me dado um espinho na carne. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é um espinho lhe furando todos os dias? Você andando e machucando sua carne. Você sabe o que é isso? A perseguição que esse homem passou. Ele não quis casar, ele não quis ter filhos, ele foi acusado de não ser um homem. Mas não era isso. Paulo sabia o que Deus tinha com ele. Ele não queria arriscar ninguém. Ele não queria arriscar a vida de ninguém, porque ele ia ser perseguido pela palavra que ele pregava. Crente que não é perseguido porque prega, líder que não é perseguido pelo que prega a verdade e porque vive. Não é só pregar, tem que viver. Não adianta pregar se não viver. Nunca vai adiantar. O testemunho da sua vida, conforme a sua mensagem, tem que ser. E a gente que passa por isso. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias. Eu disse: tem hora que a gente para e começa a analisar tudo. A gente diz: volta logo, Jesus. Leva a igreja. Quem está preparado sobe. Quem não está, passa pelo anticristo. Se passar pela segunda, sobe. Estou tranquilo, porque está difícil. Aí esse meu amigo disse: mas calma, as suas costas é larga, tem cicatrizes, apanhou muito. A gente apanha, aparece feridas, trata a ferida, mas depois vem de novo, apanha de novo. Isso vai cansando, vai fadigando. Aí quando eu li isso aqui, foi uma tapa no meu rosto. Porque Paulo passou por isso aqui. E ele disse: um mensageiro de Satanás vem me esbofetear todo instante. E eu pedi a Deus 3 vezes. Eu orei: tira de mim o espinho, tira de mim, eu não aguento, tira de mim, tira de mim. Aí Deus para ele, e Jesus toca nele e disse: aguenta, fica firme, suporta, porque a minha graça te basta. Gente, se eu fosse um pregador, eu dava um tema, mensagem hoje aqui. A graça de Deus é a nossa prioridade. Não adianta subir os degraus e não ter graça. Não adianta querer ser alguém se não tem graça de Deus. No mundo adianta. No mundo adianta. Se você quer ser alguém, a corrupção do mundo está aí, entre política, crime organizado e as demais coisas. E até então hoje, o povo quer ser alguma coisa em redes sociais, né? Quer ser alguma coisa, fazendo vídeos e até comédias deficientes físicos, querendo trazer sobre a sua deficiência uma comédia cômica para ter fama. Pode até ser aí no mundo. Você pode ser bom, ruim, falso, verdadeiro. Aí no mundo, entre aspas, aparente, pode até dar certo. Mas aqui, nesse evangelho, tem que ter graça de Deus. Graça para louvar, tem que ter graça. Não adianta ter o dom, só o dom,
se não tiver graça. Não adianta. Para pregar, não adianta ter estudos. Não adianta saber de cor salteado versículos, livros, mas se não tem graça, não vai adiantar. Para orar, tem que ter graça. Para colocar a mão em alguém, eu não deixo ninguém colocar a mão em mim. Não é todo mundo não. Não, vou colocar a mão na sua cabeça. Não, de jeito nenhum, não é assim não. Não. Alguns aí buscam referências de pregadores aí que estão aí no mundo aí. Eu vou lá para ele orar por mim. Não, não é assim não, gente. A referência minha e de você que congrega em uma igreja é o seu pastor, rapaz, que ora por você, ora pela sua vida. Quando você precisa de alguma coisa, corre aos pés dele, ele lhe ajuda. Ele intercede pela sua cidade, pelo seu ministério. É esse aí que você tem que pedir oração. Não por muitos que estão aí no mundo, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Você considera mais aqueles que estão longe, que você não sabe da história, não sabe da vida. E o seu pastor, que você conhece, você vê a luta, o sofrimento, e você não valoriza. Não é assim. Tem que ter graça para isso. Graça, favor imerecido. Não é troca de valores e favores. Não, eu vou te dar para tu me dar lá na frente. Eu vou te abençoar para tu não me dar lá na frente. Eu vou fazer isso para tu fazer isso para mim. De jeito nenhum. A gente já dirige igreja há um tempo. Eu vou fazer 14 anos que tomo conta de igreja. De choupanas a catedrais, para mim é a mesma coisa. O povo é de Deus. Pode ter 20, pode ter 100. Para mim é obra, é a mesma coisa. Eu não tenho negócio com isso não. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu prego a palavra. Não, a igreja tem o prefeito na igreja. Ele vai ouvir o que todo mundo vai ouvir. Não tem esse negócio não. Não, bota ele numa cadeira especial. De jeito nenhum. Ele é prefeito da porta para lá, na cidade. Aqui dentro, ele é ovelha. Ovelha come do mesmo pasto, bebe da mesma água e recebe a vara e o cajado. Tratamento é igual para todo mundo. E a gente vai para algumas igrejas. Pessoas acham que pela sua situação financeira você se vende fácil. E tem um bocado aí que se vende por um prato de pipoca, um prato de cuscuz, santo dos pobres, cuscuzinho, se vende. Teve uma vez que um rapaz veio: pastor, isso aqui é para o senhor, minha família ajudou, meus amigos, a igreja não. Mas eu perguntei: para que isso aqui? Esse dinheiro para quê? Não, é para o senhor. Tem certeza que está me dando como um presente? Sim. Olhe, vai me pedir nada não, né? Não, pastor, quer isso? Vou não. Tá bom. Com a semana, o altar, eu sentado e o moderador, os obreiros tudo de lado. Ele chegou para mim e disse: pastor, o senhor sabe que no ministério é uma hierarquia, não é? Eu digo: sim, fale. Então, o certo, pastor, é o senhor sentar numa cadeira, eu em outra, porque eu sou diácono e os outros aqui tudo é cooperador. Eu digo: é mesmo, esse é. Mas eu não sentei, eu só estou esperando o senhor me chamar. Eu digo: pois meu filho, vai ficar aí, lá embaixo, porque eu não vou chamar nunca. Porque para mim, você e os outros são todos iguais. Todos são úteis à obra do Senhor. E para mim, o tratamento é igual.
Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Falta de graça. E quer ser mais do que os outros. Quem tem graça de Deus não vê isso. Quem tem graça de Deus despoja o eu interior. Paulo viu isso aqui. Por isso, eu vou terminar, não dá mais tempo, tem mais coisas, mas não dá mais tempo. Por isso que Paulo disse: a graça de Deus em mim é tão forte. Ele me deu a graça dele para eu viver. É por isso que quando eu penso que eu estou fraco, vem uma força dentro de mim que chama-se a graça dada por Deus, intermédio do Espírito Santo, me levanta no meio da luta, no meio da dor, no meio do sofrimento. E é isso que tem que ser na sua vida hoje. Meu filho, minha filha, você que está aqui agora aqui ó, no chat, conosco, eu quero saber de você, agora. Eu quero saber de você agora, se você quer tomar uma decisão hoje. Sair dessa posição mundana